Alô, estamos aqui. Hoje vocês vão ter uma surpresa bárbara. Eu falei que eu ia trazer um monte de mulher bárbara aqui no Guarujá e eu estou trazendo toda semana uma. Essa vocês não conhecem, ela é artista plástica. A Érica, se apresenta, por favor. Olá, tudo bem? Sou a Érica Martins, sou artista visual e fotógrafa. Estou morando há pouco tempo aqui no Guarujá e vou inaugurar daqui a pouco o meu ateliê, né, que é estúdio de fotografia também, onde eu só faço retratos agora, né? E depois de uma certa idade a gente pode colocar alguns planos antigos, sim, ou coisas que a gente gostava na vida da gente antigamente, né, em prática agora e se dedicar só a isso. E é isso que eu estou fazendo aqui no Guarujá. Então é isso aí, ela é nascida em São Paulo também, aí depois ela foi para Santos, depois ela voltou para São Paulo, e agora você está entre Santos e Guarujá. Exatamente. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, que eu achei muito bacana, que eu queria saber por que que ela virou artista plástica. Ela estava explicando para você, e ela vai explicar, vocês vão adorar. O seu pai era militar, né, que você falou. Sim. Então, ele ganhava um monte de coisa no quartel e levava para ela, tipo, tudo que não queriam, né? Exatamente. Não descartar, dava para as pessoas. Porque esse material, que era assim, papel usado de um lado, né, não podia usar do outro, pastas antigas, o descarte mesmo de um material que não usava mais, lápis, até toco de lápis, ele trazia para mim porque eu consumia tudo aquilo que eu sempre estava construindo alguma coisa. Sempre. Na verdade, você construía, não, você reformulava as coisas para fazer outra coisa. Ah, isso, era uma reciclagem, né? Sim. Na verdade, acabou sendo uma reciclagem. Né? Naquela época eu já fazia reciclagem. E você sabe o que era, né? E o que você contou uma história muito bacana que eu gostei, que quando isso, aliás, eu não contei para você na época, na hora que nós conversamos. Quando eu estudei, falava assim, bom, ela é ótima em português, história, ela é fantástica, em línguas ela é fantástica. Agora, matemática, física e química, você não vai passar nunca. Aí eu falava, bom, mas como é que faz? Então, tinha uma discussão, porque as professoras de inglês, de história, né, mesmo de geografia, eu falava, mano, a Maria da Graça é ótima. Ela sabe, e o resto era zero. Porque não sabia, para mim, na minha cabeça, não entrava nem matemática, nem física, nem química. E você contou uma história parecida, né? Sim. Que você, quando foi estudar, você entendia só de artes, que você sabia adorável, e o resto não sabia nada. Rezava, que era uma maravilha também. E era boa em religião. Em religião. Eu nunca gostei de exatas, né? Exatas era uma coisa... Não, pelo amor de Deus. Eu acho que nada na vida é exata, começa por aí. Não, nada é exato. Nada exato, os pensamentos lógicos demais também são limitantes. São. Né? A pessoa não tem capacidade, às vezes, de abstrair. O emocional, limitada. Ela retira da frente, né? E por isso que eu sempre gostei de humanas. Futuramente, depois de um tempo, né? No futuro, eu comecei a gostar mais de história, de geografia, porque... Não sei como é que isso aconteceu, mas dentro das artes plásticas, sim, né, é um material, o nosso material de trabalho, sim, também. Sim, a parte histórica, sim. Isso acaba sendo um material de trabalho para você poder pesquisar e melhorar. Exatamente, porque hoje em dia, de fato, a gente só faz arte quando ela está incluída dentro de uma pesquisa. Sim, sim, sim. Né? Todo artista, na verdade, fala de si mesmo. Sim. Tá? No fundo, sim, ele fala de si mesmo. Sim. Ele pode, de repente, ter um tema, assim, que ele está falando, vamos dizer assim, ele fez uma série que fala a respeito do aborto. Tá. Agora, se você perguntar para ele a respeito do aborto, se de repente ele se sentir à vontade... ele vai contar para você que ele teve uma namorada, ou teve uma mãe, ou teve alguém que teve um aborto e que ele ficou com esse negócio na cabeça. Alguma coisa nesse sentido. Mas o que você falou tem lógica, porque, por exemplo, o meu livro é inspirado na minha vida. Então, as experiências que eu vivi e que eu quero reportar para as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas foi através da minha vida, dos exemplos que eu tive, das coisas que eu fiz. Né? Mas é só assim que a gente pode ajudar, né?
Porque Sim. se ficar na teoria, Não, na teoria não, você não vai em nenhum lugar. não vai a lugar nenhum. Quando você fala da sua própria vivência, Sim, é outra você de coisa. fato ajuda. Fala, eu vivi isso na pele, Sim, né? Eu passei por isso. sim. Então, E eu estou aqui. ó, eu tô aqui. Graças Isso a que é o melhor. É, Isso é que é o melhor. Eu estou aqui, passei por todas essas dificuldades. Então, escutem as pessoas que tiveram vivência em determinados assuntos. Por isso que às vezes a gente se aconselha, sim. né? Há necessidade disso, né? Não, mas eu seja acho que, por sozinho, né? exemplo, na verdade a gente sabe hoje, né, com a idade que nós temos, que a união faz a força, né? Sim. E que juntos venceremos, que isso é verdade. Isso é verdade. Mas, por exemplo, eu vejo isso pelas outras, idades, né? Você coloca a geração que hoje tem 40 anos, tem 50, eles acham que você é todo um bobo. Vocês não entendem, você não sabe de nada, você não viveu nada. Aí você fica olhando um monte de absurdo que você vê. Anteontem nós estávamos em São Paulo, não vou dizer aonde, que vai ficar desagradável, porque tem um monte de gente que vai ver. E nós estávamos num bar. Eu e o Zé sentado, tomando cerveja, conversando. Um monte de coisa que precisava ter conversado. De repente, chegou uma moça com cabelo azul e verde. E um coque assim em cima. Muito gordo, mas muito gordo. E com ela chegou uma mocinha, bem mais moça que ela, com cabelo Joãozinho. Depois eu saquei, porque eu já tinha percebido que eram duas mulheres que eram namoradas ou casadas, alguma coisa. Mas, ou seja, elas, eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a pessoa pode ser homem, mulher, eu quero quiser. Para mim, tanto faz, ela sendo feliz é o que interessa. Sim. Mas a pessoa, será que ela está sendo assim porque ela gosta ou porque ela quer copiar a televisão? Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Porque, por exemplo, você faz a sua arte centrada em você. Então você põe para fora o que você sente, através da arte, não é isso? Sim. Então isso deveria ser o certo, né? Não. É e não é, né? É e não é. As coisas mudaram muito ultimamente. Os conceitos, os padrões mudaram demais. O padrão moral mudou demais. Sim, não existe mais, né? Não tem mesmo. Eu noto assim as pessoas com um problema de referências, não tem. Sim. Aí acaba acarretando num problema de personalidade, porque de repente a pessoa começa, não são todos, né? Sim. Tem gente que tem uma cabeça assim legal, toma suas decisões, sim, mas né? Levanta a sua bandeira e normalmente pomba. você vai espelhado nas outras pessoas, né? Nas modas. Sim. Corta aí, a gente continua? Tudo bem? Continuando? Então, os modismos. Os modismos também, mas aí que tá, você tá sempre tendo a referência de outras pessoas para você ser você. Agora, na verdade, aí chega na arte, no que são duas coisas, você faz arte e fotografia. Quando você vai fazer, por exemplo, um quadro, né? Você qual que é o lado que você tem de modernista, clássica, ou não sei, não sou muito especialista em pintura. Eu sou abstrata. Abstrata. O abstracionismo, pelo menos para mim, né, foi muito para esse lado. Parece que o artista ele joga tinta na tela de uma forma aleatória, né? Fiquei com vontade, achei que ficou bonito, coloquei aqui, coloquei... Não, na verdade não é bem assim. Primeiramente, a escolha que a gente faz, as cores, já diz muito, tá? Quer dizer, se eu for escolher preto, é porque eu tô numa depressão, por exemplo. Pode ser. E a branca, eu tô numa pureza, na clareza. Pode ser também uma situação de leveza, né, aquela coisa clean, de flutuar, enfim. Mas a gente só faz isso dentro de uma pesquisa, tá? No caso, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da fotografia. Eu fui fazer uma viagem para a África do Sul, onde
eu queria retratar alguma coisa diferente na África. Tá. Porque para você conhecer a África do Sul, principalmente a África do Sul, muito bonita por sinal, quais são as fotos que as pessoas colocam? É só pegar National Geographic que você vê, né? É foto do sul-africano na aldeia, Tá. é foto do sul-africano no meio do mato. É tudo normal. Não sai daquilo. Essas tribos ou são animais, safaris, Tá. né? Que é o que tem mais. Eu falei, não quero isso. Eu quero o meio termo entre as maravilhas da África do Sul, onde moram os brancos, Sim. que a verdade é essa, e não quero ver a parte cultural antiga, Sim. e muito menos a parte de favelas, que é uma coisa Africana, absurda. sim. É isso mesmo. Sim. E na parte de favelas, entendam, não é o sul-africano negro que mora ali, Sim. tá? É o branco. Sim. Isso É o eu sei. branco. Uma coisa impressionante. Que nós ficamos no meio termo, nós ficamos entre o mar Tá. e uma estrada, que eu fui fazer um safari fotográfico de animais. Fui fazer primeiro na água e depois eu fiz em terra. Eu fui fotografar a estrada. Na volta, eu tive uma surpresa fantástica. E eu fiz uma exposição a respeito disso, chamada Salbona, que foi até aqui no Yacht Club Tá. de Santos, que fica no Guarujá. Tá. Tá. Eu não me acostumei com isso até hoje. Mas realmente não tem lógica. É muito- Eu acho que de Santos ficar no Guarujá, eu também acho embaçado. É engraçado. Eu chego lá e estou no Yacht Club de Santos. E eu sempre falo que fica no Guarujá. Que fica no Guarujá. Porque o pessoal não procurar em Santos, que não vai ter. Eu fiz essa exposição lá e mostrei para eles esse caminho do dia a dia do sul-africano negro, que eu só encontrei nesse caminho realmente negros. Crianças lindíssimas, crianças que eu me apaixonei. Dá vontade de abrir a porta do carro e Fala, colocar vambora. eles. Vem comigo. Porque eles têm um sorriso, Sim. eles têm um olhar tão cativante, os mais novos, Tá. né? Porque os adolescentes eles já são parecidos com os pais. Eles Sim. olham pro branco, eles... Sim. Já olham para você, eles próprios já têm um preconceito. Não é você que tem contra eles. Eles têm É contra exatamente isso que meu marido explicou, porque É? eu falei para ele, para o carro que eu vou fotografar. Sim. Ele falou de jeito Não nenhum. vai. Ele foi adido do Brasil pela Força Aérea lá na África do Sul. Ah, então ele conhece mais do que a gente. Aí ele falou para mim, aqui você não anda sozinha na rua, aqui você não anda sozinha na praia, você não faz compra sozinha. Eles não gostam da gente. Eu percebi né? isso quando eu morei em Nova York. Eu passei 2 meses em Nova York e eu percebi isso. Não é a gente que tem preconceito. Eles é que têm Eles têm preconceito, preconceito. a Ainda gente. mais eu com essa cara, né, de loira alemã. A pessoa me dá uma cara feia. Fala, mas por que você me dá com cara feia? Né? Porque já tem preconceito, né? Tem Inerente, preconceito. não existe. Não tem nem nenhum motivo, mas eles já têm. É que nem na Califórnia, que eles Sim. têm preconceito com a gente, que eu morei um tempo lá Sim. também e não podia falar português na rua. Ah, Era repreendida. Mas lá na África, realmente, eu fotografei essas crianças saindo das escolas. E o mais interessante, né, é que tinha um padrão. Você via a escola, ou os bares de estrada, ou as paradas de ônibus no meio do caminho, né, Tá. porque eu estava na estrada. As paradas de ônibus feito pedaços de pau, né? Os bares também, aquela cor de terra, podia até ser colorido, Sim. porque lá tudo é muito colorido, é lindo. Sim. E mais manchado de, sabe, aquela coisa de bater o barro que Sim. pinga na parede e fica aquele negócio. Aí você fala, nossa, tá sujo. Não, né? É água da chuva É que assim, bate, sobe o barro e pega, né? Eu encontrei essas crianças no caminho todinho, porque é horário propício. Eles estavam saindo ou da voltando para a escola. Ou indo para a escola. Todos de uniforme inglês. Olha que bárbaro. Sapato preto, Sim. né? Meia até aqui no joelho. As meninas de saia De preguiada, coisa que eu saia estudei em preguiada. colégio de freira. Sim. Que Xadrez. tinha na época onde eu estudava no Madrali, que não desvazou, Assunção era tudo com a saia.
camisa, gravata, casaquinho. Mas você jamais vai imaginar uma coisa. Se você me não contasse isso, eu jamais ia acreditar. Não, isso Pois é, e foi justamente isso que eu fotografei, porque eu falei, Eduardo, isso eu nunca vi em nenhum documentário na televisão. Não existe. Eu nunca vi Porque você falava, em nenhuma a pessoa revista. fala, só tem maloqueiro, então só tem bicho. Não é verdade? Não tem. Não tem, eles são de uma cultura fantástica. É uma coisa que eu fiquei encantada. E você vê que todo mundo fala ao contrário, né? Porque a imagem que você tem é outra, né? Eu tenho Totalmente. outra imagem, que foi a que me passaram, por conta disso, sei lá do quê, mas a imagem que a gente tem dentro da cabeça é isso, que lá é assim, não é. Sim. Você foi para lá e não é. Não é, não é. Esse meio termo, esse dia a dia da gente aqui, é que nós aqui até estamos num lugar privilegiado, sim, né? Sim, bastante. Então, se a gente for um pouco mais para lá, a gente vai ver que é coisa normal. A rotina é bacana. É igual a nossa, só que é diferente no visual. E me diga uma coisa, e quanto a... Então você tem várias... Você tem vários... como posso dizer? Conjuntos de fotografia, né? Que você séries e coleções. Séries e coleções de vários lugares. E a pintura, você falou que a mesma abstrata. Coisa. Abstrata. Também tenho séries, tá? Não tenho coleções. Aí eu tenho séries de obras que eu faço, que são temáticas. Tá? O que eu gosto de pegar, tanto nas artes plásticas, no caso nas artes visuais também, porque a arte visual não é só tinta e pincel. A arte visual, ela é papel, ela é gesso. Eu posso usar muitos materiais que eu uso como instrumento para passar a minha mensagem e colocar numa tela ou colocar numa madeira. Mas então, por exemplo, existe uma diferença entre artista plástica e artista visual. Isso. Tá. A artista plástica, você vai pintar o quadro. Isso. Tinta e pincel, aquarela. Tá. E isso sim. E agora a artista visual, tudo que for ou como é que pode falar? O que se pode ver, que pode se fazer é visual, tirando a pintura e o... Isso. Entendi. Eu uso tudo. O pincel, entendi. Agora eu tô fazendo cerâmica. Eu não paro. Graças a Deus, né? Que a maneira de me comunicar com as pessoas pode ser qualquer coisa. Eu tinha uma professora no Madralix, que eu não sei nem se ela está viva, né? Porque se eu tenho 68 anos, imagina quantos anos ela teria. Uns 30 a mais, né? A Carminha, ela era o máximo. Pode ser. Ela tinha olhos azuis, igual você, mas ela era o máximo. Ela dava umas coisas muito engraçadas. E eu não conseguia fazer nada, ela ficava me olhando. Mas, Cata, é muito difícil. Porque eu nunca tive emprego dos manuais. Então, para mim, é extremamente difícil fazer essas coisas. Então, as minhas irmãs aprenderam tricô, crochê, tudo. Piano, eu não conseguia aprender nada. Eu só conseguia saber ler tudo. E nadar, fazer esporte era comigo. Eu fazia tudo, vôlei, basquete, handball, qualquer coisa. E ler. Agora, prendas manuais que teria, por exemplo, eu tenho uma irmã que é pintora. E o pior é que ela não vende os quadros. A Valquíria Suleiman, ela é o máximo, ela tem quadros lindíssimos. E aí você fala assim, eu falei, bom, então... Gente... Eu falava assim para ela, bom, como eu puxei o lado libanês da família, deixa que eu vendo. Não vou vender. Imagina se meu quadro vai estar na casa de uma pessoa. Mas ela tem todos os quadros, ela pinta e deixa na casa dela. E não vende, não empresta e nem acabou. Ela é apegada, que graça. É muito engraçado. É dela. Nunca vendeu. Ela tem 4 anos a mais que eu, até 72 anos. 61 ela não vende. Gozado. Eu tenho uma necessidade de passar para frente. A outra também. Quando eu não vendo, eu dou. Filha dela também, uma super pintora, que você deve conhecer, está fazendo o maior sucesso, Catarina Suleiman. Também está em todos os aeroportos, em todos os lugares. Nossa, eu vou pesquisar a respeito dela. Ela é o máximo, ela faz as coisas que você está falando, artista visual. Fantástica. Então, temos uma colega para conhecer aí. Muito legal. E pelo que você falou de artista visual, é o que ela está fazendo. Está fazendo umas coisas fantásticas. Outro dia eu vi e falei, nossa, que bárbaro, né? E eu não sei. Para a gente não limitar eu não sei, a inspiração, as pesquisas.
E como é que eu vou dizer para você? Essa gana que a gente tem de criar, É eu não- inesgotável. porque para mim tá aqui, né? Sim, No inconsciente coletivo, tá aqui em Sim. cima. Quando eu consigo me conectar, aí vem. sim. Dizem que tudo em relação às artes plásticas já foram feitas. O que nós fazemos hoje em dia são releituras, artes plásticas, tinta e pincel, tá? Tinta, óleo e pincel, pronto, e tela. Diz que tudo isso já foi feito. Bom, mas E fazemos releitura hoje em dia. a vida é uma releitura, né? Se você for Sim, analisar, sim. tudo que nós falamos e tudo que a gente tá fazendo, e tudo o que você for criar, já foi criado, já foi falado, já foi dito. Sim. Só que isso há, sei lá, quantos anos, milhões de anos atrás, né? Mas estamos fazendo de novo, Exatamente. no outro século. A gente viveu o século XX, agora nós estamos no século XXI. Esse lance meu agora com a cerâmica, depois que eu descobri a cerâmica, eu não sei entender muito, mas a primeira vez que eu coloquei a mão na argila, eu falei, nossa, me conectei com a minha ancestralidade, porque, ai, que vontade de construir Mas, algo de repente, e pintar nele. De repente você teve, se você for ver a sua geração, se você voltar para trás, você deve ser, vamos supor, sei lá quanto, eu estava pensando nisso outro dia. Bom, a minha geração deve ter o quê? Uns 10 mil anos? Então, quantas pessoas não tiveram para eu estar aqui hoje? Nossa, nem faz. Se você for pensar tudo que esse povo fez, né? A gente está fazendo alguma parte, a gente puxou alguém que fazia isso, né? Não é? Tipo a minha avó que era escritora didática. Pode ser. Eu fui escritora por causa dela. E assim você vai puxando, você vai descobrindo um monte de gente. Que, sei lá, a minha avó era do Líbano, sei lá o que ela fazia, né? Então eu descobri. A outra era alemã, o que ela fazia. Deviam ser mulheres muito irreverentes e muito... Que o primeiro médico que veio no Brasil era meu parente, que era o Renove, que foi o primeiro médico que veio com o Dom Pedro. Isso eu fiquei sabendo. Olha! Agora, daí, só Jesus sabe o resto. Ai, mas isso Agora, uma coisa bacana que eu quero te contar em relação à pintura, a minha mãe era muito amiga, porque minha mãe morreu, ela está vivíssima, a Marisa Portinari, que era a sobrinha do Portinari. Tem um quadro dela na minha casa. Uma mocinha que ela fez, a minha mãe deu um para cada uma. Mas ela é o máximo, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas é uma pessoa bacana. Sabe que morava aqui no Guarujá, ela não era do Guarujá, mas morava aqui no Guarujá, uma tremenda de uma artista assim de vanguarda, que eu me inspirei muito quando eu comecei a estudar ela, a Vega Neri. A Vega morava aqui na Enseada. Ah, é? Sim. Tem uma que mora aqui, que é a Bárbara. Você conhece a Bárbara? Uma super artista. Tem um quadro dela em São Paulo. A Bárbara. Ela fazia os quadros, a casa dela parece um museu. Ela mora na Enseada. É fantástico, eu descobri pra gente ir lá. Ai, vamos. Ela é o máximo. Ela tem esse quadro. Ela fez um quadro pra minha casa em São Paulo. E ela tem isso aqui. Ela, com a idade que ela tem, isso aqui eu jogo pra copos. Meia dúzia. Maravilhoso. Depois tira uma foto e coloca para eles verem, porque Fantástico. é lindo o trabalho. Um trabalho ingênuo. Ela tem 86 anos. Maravilhoso. É da nossa idade. Fantástico. Estamos lá, né? E tem meia dúzia. Ela fez o quadro dela até em São Paulo. Eu tirei daqui e levei para São Paulo. Mas é o máximo. E fomos lá na casa dela. Ela fez uma matéria linda. Olha, uma coisa que eu queria dizer aqui. A arte a arte é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. As pessoas acham que quem gosta de arte é porque estudou um pouco mais ou tem uma sensibilidade a mais. Nada a ver. Todo mundo gosta de arte. Todo mundo gosta de arte. A arte é terapêutica. Sim, a arte sim. cura. A arte cura. A arte, ela consegue fazer uma pessoa se conectar no meio dessa loucura que a gente está vivendo, Sim. que a gente anda tão contido no sentido de colocar para fora todos aquela,
sabe, sentimentos que a gente vai acumulando, são coisas de família, são coisas dos tempos atuais que estão acontecendo, coisas íntimas, a internet, pessoais. né, que você fica sabendo o que está acontecendo no Japão, na Austrália. Numa hora... Isso, em tudo. Você tem tanta informação, você acumula Esgota. tanto sentimento, tanta coisa dentro de você, e por intermédio da arte, mesmo vendo um quadro, você consegue colocar para fora. Você acaba exteriorizando todos os sentimentos e pá, se livrando disso. A arte-terapia está aí para isso também, viu? Tem muita gente que tem aula de arte hoje em dia por uma questão terapêutica. E isso é muito bacana. Então, quem está entendendo? Então, essa parte eu não tinha pensado nisso. Mas então é isso aí, gente. Olha o recado que ela deu. A arte transforma as pessoas e faz as pessoas mais felizes, que é o que nós estamos querendo fazer, né? Exatamente. Estamos usando um pouco da gente. Então, muito obrigado por ter vindo. Ah, eu adorei. E, aliás, ela estava triste que o cachorro dela morreu, que é membro da família, né? Mas o que vai fazer? Mas pelo menos ele está com Deus, feliz da vida. Né? Não está sofrendo mais. Pois é. Então, gente, alô, somos uma graça. Uma graça mesmo. Uma